Yeah, yeah. Barashit ba Elohim et hashamayim. Yeah, Taretz. No princípio Deus criou o céu e a terra. É o começo da história, a origem da fé. A Torá é o código, a palavra que é. Deus falou com Abraão, lança, vai e confia em mim. Sai da tua terra, do meio do teu clã, caminha assim. Promessa feita, uma nação nasceria. Tua descendência como areia. Shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja convosco mais uma vez. Estamos aqui de volta. E a parashat de hoje é o Lech Lecha, do ano 5786. Baseado aqui no Shiur do Rabino Moshe Fred Shelito, do Minhá, que a gente sempre bota, eu acho maravilhosos estudos, e eu faço questão de compartilhar com todos vocês. E baseado aqui no Shiur de Lech Lecha, do ano 5785 a 5786, do calendário judaico. O título de hoje é Por que Abraham não fez Brit Milá antes? Então vai ser, eu dividi esses vídeos em algumas partes, porque o estudo é muito grande, e para o vídeo não ficar muito enorme, né? Vamos gravar aqui alguns minutinhos. Então vamos lá. Olha só, que no final dessa parashat aqui, o Eterno ordena Abraham fazer uma Brit Milá, uma circuncisão de si mesmo, né? Em todos os varões de sua casa. Abraham, ele cumpre a mitzvah com alegria aos 99 anos de idade. Alguma pergunta aqui muito famosa e clássica. A Mishnah, no final do Kiddushim, ela diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, ó. Encontramos que Abraham Avinu cumpria toda a Torá antes de ser dada. A Gemara em Yom Bis diz o seguinte, Abraham Avinu cumpriu toda a Torá. Trazendo aqui um passuque para provar, e a Gemara continua dizendo o seguinte, ó, até mesmo Eruv Tavshelim, um preceito de nossos sábios, para poder cozinhar e preparar a comida de um Tov para Shabbat. Isso significa que Abraham cumpria todas as mitzvot, mesmo que não foi ordenada, muito antes da outorga da Torá. A única mitzvah que Abraham foi ordenado diretamente foi a mitzvah de Brit Milá, no final de nossa parashat. Com isso, ele entrou no povo de Israel, conforme a Gemara diz. Abraham Avinu era o primeiro dos Gerim, ou seja, o primeiro dos conversos a entrar na bênção eterna. A pergunta é, se Abraham Avinu cumpria toda a Torá, por que chegou à idade de 90 anos sem ter feito Brit Milá? Uma mitzvah ativa, extremamente básica. Por que esperou Hashem ordená-lo diretamente? Por que ele teve que esperar esse tempo todo? Por que ele não fez? Então é o seguinte, isso significa que Abraham, ele cumpria todas as mitzvot. Ele cumpria todas as mitzvot aqui, né? E eu tenho aqui uma coisa interessante dos nossos sábios, que eu quero ler para vocês. Olha, de fato, a mitzvah natural é que o pai faça Brit Milá no filho, né? É para ser assim, certo? A Gemara em Kedushim 28 diz que se o pai não fez Brit Milá no filho, no caso, o Beit Din, tribunal rabínico, tem o dever de assumir. Se o Beit Din não faz, o próprio menino tem o dever de circuncidar a si mesmo quando crescer, né? O Beit Din, quando crescer. O Beit Din, nesse caso, não significa obrigatoriamente os 3 juízes da cidade. Todo o povo em geral tem a obrigação, né? Tem a obrigação do Beit Din. Ou seja, se eu conheço um israelita que não tem a Brit Milá, tem a obrigação de me preocupar para que ele faça o Brit Milá como se eu fosse o pai dele, né? Como se fosse o pai dele. É uma responsabilidade de fazer essa Brit Milá. É mais comum que o pai faça Brit Milá no filho. Mesmo assim, a mitzvah mais grave é sobre o próprio filho. Brit Milá é tão sério que, embora seja uma mitzvah ativa, que em geral não tem, embora seja, como vou dizer, que em geral não tem punição, né? Punição para quem deixa de cumprir, o não cumprimento do Brit Milá traz a punição de carrete, ou seja, de extirpação espiritual, ou seja, que em geral não tem punição para quem deixa de cumprir, né? Mas o não cumprimento dela deixa, como vou dizer, uma certa punição. De uma forma, dessa forma ou de outra, acaba tendo um problema espiritual, um desligamento, um afastamento da presença sua com o nosso Hashem, né? Porque, afinal de contas, a Brit Milá, ela é um contato com o Eterno, ela é algo
fisicamente, espiritualmente ligada ao Eterno, à sua aliança, né? A sua aliança. Então é o seguinte, para o próprio homem que não se circuncidou e para seu pai, por quê? Olha só, vou ler uma coisa interessante dizer aqui, ó. O não cumprimento do Berit Milá traz a punição de carret. O que é carret? Extirpação espiritual. Para o próprio homem que não se circuncidou, né? Que não para o seu pai. Sendo assim, como é que Abraão deixou de fazer Berit Milá? Há outras respostas, conforme aqui os dias de Milá, e nós veremos 3 delas desta vez. Então vamos aqui só. Primeira, o Brit Milá, ele foi o início. Baseado no Mahashat, né, na Mahashat, a pergunta que nem começa. O Mahashat em Avot, assim como em Omar e em Bavatrá, diz que os nossos sábios alegam que Abraão cumpriu todas as mitzvot, né? Só ocorreu depois de ter recebido a ordem de fazer a Brit Milá. Sob certo aspecto, é como se ele adquirisse o status de Israel, uma vez que entrou no Berit Milá, né, na aliança com o Eterno. Tinha um bom motivo, porque cumpriu toda a Torá, mesmo que não foi ordenado. Já antes do Berit Milá, Abraão não vou dizer, observava as mitzvot. Lembrando que na última vez que eu falei no vídeo, que a primeira vez que o Abraão se encontra com o Eterno é quando ele tinha 3 anos, né? Ele tinha 3 anos de idade, numa caverna que ele foi posto como teste, e foi lá que ele conheceu o Eterno. O Machado diz que, inclusive, explica como ele se casou com Agar, né? Que era egípcia. E a Torá proíbe o casamento com o egípcio até a 3ª geração. Isso foi antes da Brit Milá. Outra pergunta aqui do Machado é em relação ao que nossos sábios dizem que é proibido ao homem se casar com a mulher sem antes vê-la. Sendo assim, fica aquela pergunta, como é que Abraão disse a Sará, agora sei que você é uma mulher muito bonita? Muitos anos depois de se ter casado com ela que ele falou isso. Significa que antes nunca tinha olhado para ela. Né? Nunca tinha olhado para ela. Se nossos sábios alegam que Abraão cumpria essa mesma Eruv Tafshilim, um preceito de nossos sábios, como não cumpriu este outro dito de nossos sábios de olhar para a mulher antes, né, antes de desposá-la? Diz o Mahashat, ele se casou com Sará muitos anos antes de fazer Brit Milá e, portanto, antes de assumir as mitzvot, ou seja, antes dele ter assumido todas as leis. Por isso que ele casou com ela. O princípio do Mahashat é que Avraham Avinu passou a cumprir todas as mitzvot somente depois de receber a ordem de fazer seu Brit Milá. Dessa forma aqui, a pergunta sequer começa. O Shelah HaKadosh responde seguindo uma linha semelhante. De onde Avraham Avinu sabia toda a Torá para poder cumpri-la? Do Ruach HaKodesh, do Espírito Divino, né? Que o preenchia, a presença do Eterno que o preenchia. E ele sabia sozinho o que fazer. Né? E chegar a um nível assim de santidade, de clareza, não é possível antes de fazer Brit Milá. Mas ele recebeu a presença do Eterno. Qual é o problema dessa linha de pensamento? Entretanto, que esse fundamento do Mahashat é um pouco difícil. Como ele se encaixa com a Mishnah em Nedarim 3:11, que diz o seguinte, olha aqui só. Rabi diz, grande é a Milá, pois todas as mitzvot que Abraão fez não foi chamado de completa até ser circuncisado, conforme foi dito. Caminhe à minha frente e seja inteiro. Daqui subentendemos que antes do Berit Milá, Abraão já cumpria mitzvot. Mas não é o que se subentende na Mishnah. Parece dele que Abraão cumpria todas as mitzvot e só faltava o Berit Milá. Além disso, há uma prova mais forte. A Gemara diz que Abraão Avinu resolveu, né, aliás, reconheceu o seu Criador com 3 anos, como eu já tinha falado outra vez. Deixa eu dizer que a Gemara prova isso. Do Passuk, que está escrito aqui no Valores Numéricos da Bereshit, capítulo 26, verso 5, que ele diz o seguinte, ó, olha que interessante. Diz aqui, o valor numérico de Ekev é 172. Já que Abraão obedeceu minha voz, Ekev. O número de anos em que Abraão obedeceu ao Eterno, sabendo que Abraão viveu 175 anos, concluímos que ele só não seguiu o Eterno até os 3 anos de idade. Sendo assim, desde os 3 anos, Abraão obedeceu à voz dele. O que o pastor diz em seguida? Dessa forma. Ele guardou minha ordem, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. O mesmo pastor que a Gemara usa como prova para dizer que Avraham Avinu cumpriu toda a Torá, até mesmo Eruv Tafshilim, é que um preceito rabínico, Se
Se essa Guemará prova que o mesmo Passuque, sim, né? O mesmo Passuque significa que Abraão cumpriu toda a Torá por 172 anos. Isso foi muito antes de fazer a Brit Milá, aos 99 anos. Olha que interessante, né? Nunca, o autor fala que nunca encontrou uma boa resposta a esta pergunta, até ele se deparar com o período de Hatum Marronesh, que ele falou o seguinte, que o comentário do Barraturim que conhecemos, com Gematriot e Parperiot, né, é só uma ínfima parte como vou dizer, de um longo comentário, que não aparece nos Romashim comum. Lá em nossa Parashá, ele já traz a resposta do Machado que viveu 400 anos depois dele. E refuta essa explicação com base na Guemará que trouxemos antes. Vejamos aqui o seguinte, nessa linguagem. Ele diz, mesmo que Abraão Avinu cumpria toda a Torá, não se circuncidou. Por quê? Alguns explicam que ele não cumpria toda a Torá até se circuncidar. Pois antes, ele não tinha idade, ou seja, não tinha sabedoria. Alguns explicam que ele não cumpria toda a Torá até se circuncidar, como eu disse, para que cumprisse a mitzvot, conforme nossos sábios dizem que ele faltava 5 coisas, ou seja, 5 partes do seu corpo que ele não dominava ainda: os olhos, os ouvidos e o coração. E por isso carecia da letra Rei em seu nome, que só foi mudado Avram para Abraham depois que fez a Brit Milá. O Túlio termina e falou o seguinte: Velo Nerial, não está claro. Afinal, com 3 anos de idade, ele reconheceu o seu Criador. Com 3 anos de idade, ele reconheceu o Eterno. Está entendendo? Antes disso, ele não tinha nenhuma sabedoria. Ok? Olha só. O que eu estou querendo dizer que, com essas últimas palavras aqui, com certeza está se referindo a Guemará, que trouxemos, que alega que Abraão cumpriu todas as mitzvot do Eterno por 172 anos, desde os 3 anos. A mesma pergunta aqui pode ser feita no Tarumá de nossa Parashá, quando o Eterno diz, Abraham, let lecha, vai embora. O Midrash diz, disse Hashem, você é meticuloso com minhas mitzvot e fica vivendo entre os idólatras, levante-se de seu meio e vá para a sua terra. Daqui, meus irmãos, vemos que Abraham era meticuloso com as mitzvot, já na hora em que Hashem o mandou se dirigir à terra prometida. Isso ocorreu quando Abraham tinha 75 anos e 22 anos, e antes de receber a mitzvot de fazer Brit Milá. Ou seja, 22 anos antes de receber a mitzvah de fazer a Brit Milá. Parece que o entendimento simples da Guemará é diferente do que alega o Marrachad. Está entendendo? Agora, quem é ordenado a fazer? Olha, eu tenho interessante aqui, que para isso temos aqui a famosa resposta do Rendo, o Rabi Eliyahu Mizrahi e muitos outros também. Ele diz o seguinte: quem é maior? Aquele que cumpre uma mitzvah, porque assim foi ordenado, ou aquele que cumpre sem ter sido ordenado? Pela lógica, diríamos que o segundo é maior. Até Rabi Yosef, na Guemará em Kedushim 31a, achava assim. Entretanto, na Guemará de Kedushim 31a, ele achava assim. Entretanto, ele diz o seguinte, olha que interessante. É maior aquele que é ordenado e cumpre do que aquele que não é ordenado e cumpre. Quem faz uma mitzvah quando é ordenado por Hashem é maior do que aquele que a faz voluntariamente. Né? Brit Milá só dá para fazer uma vez na vida. Todas as outras mitzvot, Abraão podia cumprir antes e quando o Eterno ordenasse. Ele as faria novamente, com outro status. O de Metzoveh e Yosef. Mas o Brit Milá, se ele fizesse antes de ser ordenado, ele perderia a possibilidade de cumprir com o Metzoveh e Yosef, ordenado e cumprir. Por isso ele esperou o Eterno ordenado. Os comentaristas têm 2 maneiras de se apresentar isso. A primeira, ele diz o seguinte: Abraão não sabia quais mitzvot receberia de Hashem. Por isso, cumpria todas as mitzvot que daria para repetir depois que o Eterno lhe ordenasse. E não realizou a Brit Milá antes de Hashem ordená-lo, pois só é possível fazê-lo uma única vez. Uma segunda explicação que eu tenho aqui, ele sabia, por Ruach HaKodesh, o Espírito Divino, que o Eterno ordenaria fazer Brit Milá e por isso ele esperou. Você lembra da questão de Noé? Noé só entrou na arca quando o Eterno mandou. Noé só saiu da arca quando também o Eterno mandou. Ele poderia ter saído se ele quisesse, mas ele esperou. Surge aqui uma pergunta: será que foi certo Abraão ter esperado a Hashem ordenar, ou era melhor se ele fazer aqui, assim, vamos dizer, dessa forma? Isso está ligado a uma grande pergunta em relação aos mitzvot. Tipo, maior ou imediata? Como é que fica? Há uma grande discussão entre os possequim sobre quem vem antes. Zerim, Makdimim, Lemitzvot,
mitzvot deve ser feito imediatamente, o mais rápido possível, ou hidur mitzvah, embelezamento da mitzvah. Se uma pessoa tem como escolher entre duas mitzvot, qual ela deve escolher? A mitzvah maior e mais merhudaretz, ou a mitzvah que ela pode cumprir mais rápido? Qual seria? Olha só. A resposta é que Zerim Makdimim le mitzvot tem preferência. Assim que pode cumprir a mitzvah, agarre. Tudo isso, contanto que você tem a obrigação de cumpri-los igualmente. Nesse caso, faça rápido aquilo que deve fazer. Você não pode postergar uma mitzvah pequena que pode fazer agora. Por quê? Porque mais tarde terá como fazer uma mitzvah muito maior. Então não deixe para fazer uma coisa para amanhã que você pode fazer hoje. Nesse caso aqui, ele devia esperar para cumprir, quando o Eterno ordenasse. O próprio Tur, depois de descartar a possibilidade de Abraham, só passou a cumprir todas as mitzvot depois do Brit Milá. Ele diz o seguinte: ele sabia por Ruach HaKodesh que futuramente receberia a ordem de cumprir essa mitzvah de Brit Milá. Por isso, ele preferiu esperar para cumpri-la quando fosse mitzvah Yosé. Já as demais mitzvot da Torá, ele sabia que não seria ordenado por Hashem. E mesmo se fosse, ele poderia cumprir mais vezes depois da ordem. Mas a Milá, se a fizesse sem a ordem divina, não teria como cumprir depois de ser ordenado. Está entendendo? Então teria que esperar, ele teria que esperar a ordem divina, porque senão não era válido, né? E como foi que ele venceu, vou dizer, o Yetzer Hara? Como foi que ele venceu isso? Uma pergunta muito bonita sobre a resposta que trouxemos acima é trazida pelo Hidá, em nome do livro Mishpeh Shemuel. A pergunta é: por que aquele que é obrigado e cumpre é maior do que aquele que não é obrigado e cumpre? Temos aqui a explicação do Tosfot. Ele diz o seguinte: porque aquele que é obrigado tem mais Yetzer Hara, mau instinto. Aquele que não tem obrigação de estar fazendo de boa vontade sabe que poderia não fazer também. Por isso, psicologicamente, é mais fácil para ele, pois seu mau instinto não importuna tanto. Entretanto, aquele que é ordenado seu ego protesta imediatamente. O Yetzer Hara tenta pedi-lo e por isso a recompensa é maior. Por isso, quanto maior o sofrimento, maior a recompensa. O Mishneh Avot 5:23 dá essa resposta. Então, assim, quanto mais... o que quer dizer com isso? Nas entrelinhas mais rápidas, quanto mais você se aproxima do Eterno, mais tentação, mais o instinto do mal vai te levar para trás. Enquanto aquelas pessoas que querem, vou cumprir só isso aqui, não tem isso. Por quê? Porque esse povo não fez Brit Milá. Esse povo não tem ao pacto de aliança do Eterno. Eles simplesmente acham que pode, vou guardar o sábado e está tudo bem. Posso guardar ou não. Então, para eles, não tem esse aperreio. Tem outro tipo como vou dizer, de julgamento, mas para os que guardam, os que confiam, os que sabem da verdade, aí o negócio é mais sério. Sendo assim, a pergunta do Hidá, que Marim Bavra diz que Avraham, Isaac e Yaakov não tinham mais Yetzer Hara. Eles os instruíram. Sendo assim, meus queridos, para eles era melhor cumprir a mitzvot sem ser ordenado. Por que Abraham não fez o Brit Milá sem ser ordenado, então? A resposta do Hidá é essa: Abraham só chegou ao nível de acabar com o seu Yetzer Hara depois do Brit Milá. Seguindo este caminho, o Gaon de Haim Kanievski, ele respondeu o seguinte: somente depois da Akedah, Abraham chegou a este nível, depois de vencer a 10ª das 10 próximas. Abraham conseguiu acabar com o seu Yetzer Hara, né? Há uma prova para isso. O passo que o Guemará traz para o fato de Abraham está assim o Yetzer Hara, né? Ou seja, ele cita aqui a Bereshit, capítulo 24, versículo 1, que diz: e Hashem abençoou Abraham com tudo. Isso está escrito na Parashat Hayé, Sará, depois da Akedah. Abraham contava, então, 137 anos. Né? E de acordo com essas duas ideias, que Abraham matou seu Yetzer Hara ao fazer Brit Milá, ao terminar a Akedah, que vantagem é essa que Abraham conseguiu matar seu Yetzer Hara aos 99 anos e 137 anos? Afinal, a Guemará em Yoná diz que uma vez que a maioria dos anos de uma pessoa se passaram, como diz aqui, sem ela pecar, ela não peca mais, conforme está escrito. Os passos de seus filhos ele cuidará. A maioria da vida significa um pouco mais da metade. Abraão, com 99 anos, já tinha passado, e a maioria da vida dele, por quê? Porque precisava de um pastor para provar que ele não era mais dominado pelo seu Yetzer Hara. Bom, se dissermos que Abraão não era dominado pelo seu Yetzer Hara, mesmo antes do Brit Milá, desde que ele reconhecia o seu Criador, então era um hidush, era uma novidade. Que ele dominou o seu Yetzer Hara, né, mesmo antes de ter passado a maioria
da sua vida. Mas se é depois do Brit Milá, que reduto é esse? Bom, sobre isso, meus queridos, podemos responder que como Abraão era considerado um guerreiro, um convertido é como um bebê que acaba de nascer. Sendo assim, a contagem de sua vida começa desde a Brit Milá e deste modo ele não passou a maior parte da sua vida sem pecar. Rabi Yehoshua, mitzvah de Raquel e de Avraham Avinu, baseado nessa resposta aqui, podemos talvez explicar a Merilta que contou que o Rabi Elazar ben Azaria, que aprendeu uma coisa mais do Pasuk, né? Ele dá um testemunho maravilhoso que fala sobre a mitzvah de Raquel. Ele diz o seguinte: juntar todo o povo ao final do ano Shemitah, ano sabático, assim que sai a festa Sukkot, e o rei lê perante o povo o trecho da Torá. Junte o povo, os homens, as mulheres e as crianças pequenas. A Gemara Higag, ela já diz que trazendo as pessoas, os pais, e qualquer outra pessoa trouxe as crianças para ouvir a Torá, os homens ele vêm estudar e as mulheres vêm ouvir, e as crianças, para que são trazidas? Porque a Torá ordenou trazê-las para dar boa recompensa a quem traz. E também para elas conhecer o conhecimento. A Gemara conta que Rabi Yehoshua perguntou aos dois sábios que vieram visitá-lo: o que vocês estudaram hoje? No início, eles não queriam contar. Quando ele insistiu, eles contaram a Derashat de Rabi Elazar ben Azaria. O Rabi Yehoshua, ele ficou muito maravilhoso. Ele disse: esta pérola preciosa vocês queriam esconder de mim? Ele poderia ter ficado triste, ele poderia ter reclamado, mas não. Ele ficou feliz, entendeu? Então é o seguinte, entre parênteses, o mestre Romano explica por que Rabi Yehoshua ficou tão maravilhoso com este ensinamento. O Eroshamim conta que o Rabi Yehoshua se tornou o grande sábio que era devido à sua mãe, sobre quem foi dito, porque a avó, a Shnei Yodadot, feliz é aquela que ele deu à luz, ela costumava levar Rabi Yehoshua quando bebia ao Beit Midrash, para que ouvisse a Torá desde a mais eternidade. Isso estava ligado ao que ela era. E as crianças, para que são trazidas? Para dar boa recompensa aqui atrás. Isso significa que a Torá influencia as crianças, mesmo que elas não entendam. Mesmo que elas não entendam, vai ficar onde? Na cabecinha dela, vai ficar guardado na mente dela. Entendeu? Então a Michatal apresenta essa mesma história. Mas traz uma crença, as palavras do Rabi Yehoshua, que não há Gemara. Ele diz o seguinte: depois de ele alegar esta pérola preciosa, vocês queriam esconder de mim, ele acrescentou o seguinte: feliz é você, Avraham Avinu, por Elazar ben Azaria ser seu descendente. Qual seria a ligação com Avraham Avinu? Na forma de Derush, podemos explicar da seguinte maneira: o Arizal explica o significado da boa recompensa aqui atrás, assim como o Rabat Navot e o Netivot também falam a mesma coisa, certo? Então é o seguinte, vejamos que como a Gemara apresenta assim as perguntas sobre por que trazer as crianças, os homens vêm estudar, as mulheres vêm ouvir, e as crianças, ele diz o seguinte: por que a Gemara traz essa introdução que os homens vêm estudar e as mulheres vêm ouvir? Não dava para perguntar direto às crianças para que são trazidas? Diz aqui o Arizal, a Gemara está querendo dizer o seguinte: se os pais e as mães vêm todos para Raquel, com quem poderiam ficar os filhos? É óbvio que teriam que trazê-lo. Então, para que a Torá precisava ordenar trazê-lo? Essa é a pergunta. A resposta é que a Torá queria dar mais recompensa a quem as trouxer, pois é maior aquele que é ordenado e cumpre do que aquele que não é ordenado e cumpre. Está entendendo? Diz o Rabi Yehoshua: se é assim, temos aqui uma prova da Torá que é maior que aquele que é ordenado e cumpre do que aquele que não é ordenado e cumpre. Então, Avraham Avinu agiu certo em não ter feito o Brit Milá antes. Entendendo? E aí o que acontece? O Shelah HaKadosh e outros dizem que o próprio Avraham estava na dúvida, fazer o Brit Milá ou não. O Shelah diz que é por isso que a parashat seguinte, a nossa inicia com a Hashem apareceu para ele na planície de Manré. Manré era um dos amigos de Avraham, porque o Manré teve o mérito de celebrar a natureza sobre a sua terra, porque, isso aqui, pois foi ele que deu a Avraham o conselho da Milá, ou seja, foi ele que chegou para Avraham e falou sobre a circuncisão. Todos perguntavam: Avraham precisava se aconselhar com Manré sobre a Milá? Se o Eterno ordenou, que dúvida ele tinha ainda? E responde aqui o Shelah HaKadosh, ele diz: ele tinha se aconselhado com Manré muito antes. O que você acha? Se já estou cumprindo a Torá, faço o Brit Milá agora, antes de Hashem ordenar, ou espero? Vimos aqui que mesmo Rabi Yosef na Gemara Kedushim tinha dúvida do que é o melhor: aquele que é ordenado e faz mitzvah Yosef, ou aquele que não é ordenado e faz de boa vontade. Manré aconselhou: espere para ser mitzvah Yosef. Por isso, Manré
mereceu ser lembrado com sua terra. Agora entendemos porque que ao ouvir da recompensa que os pais das crianças pequenas ganham por serem Metzuvé Yosé, Rabi Roshu lembrou Abraham Avinu, dizendo: feliz é Abraham por ter esperado ser Metzuvé Yosé. Então espero que você tenha entendido essa primeira parte e depois iremos para a segunda parte. Que o Eterno te abençoe e aguarde que vai ser maravilhoso para a revigoração da tua vida. Shalom.